Publish News TV entrevista o homem da lei. Não desses que mordem, matam, multam, prendem, mas uma lei que traz esperança em vez de punição, uma lei muito mais de ganhos humanos do que financeiros. A Lei Castilho. José Castilho Marques Neto. Você sempre usa esse nome todo? Não, é muito comprido, né? Embora seja um nome que me traz muita boa lembrança, né, que é o nome do meu avô, mas geralmente é José Castilho. E aí, como eu sou um viajante da América Latina também, aqui todo mundo chama de Castilho. Sim. No restante da América Latina é José. Então, ficou dois, José Castilho. Você se surpreendeu quando a lei ficou com seu nome? Não oficialmente, né? Sim. Que as leis têm números, 13.696. 96, exatamente. Você vê que o nome dela é lindo. Sim, sim. Política Nacional da Leitura e da Escrita. Sim. É um belo nome. Mas é muito bem homenageado também. De fato, eu fiquei surpreso. Não surpreso e, ao mesmo tempo, um pouco sem graça, assim, digamos. Né? E cada vez que tem um evento que eu vou, aí continuo circulando o Brasil todo, né? E as pessoas falam, não, quer Lei Castilho aqui, etc. Ou mesmo quando chega lá, tem faixa, né? Debate, Lei Castilho. Eu fico meio assim, né? Enfim, acho que eu sou meio do mato aí, né, em relação a essas coisas. Mas foi uma surpresa, obviamente, agradável, né? Uma coisa muito interessante, porque foi uma coisa meio viral, né? Todo mundo começou chamados em todos os lugares e ficou. Engraçado, porque você é autor de livro, foi editor importante para o mercado editorial, com a sua própria editora, com a Unesp e tal, que é coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E daí o nome também se eterniza por uma lei, né? Uma lei, exatamente. É verdade que eu, com muitos outros, brigamos muito, né, por essa lei. Foi uma coisa, uma lei suada, digamos assim, né? Quem são quase os outros? 13 anos. Né? Essa lei teve muitas mãos, né? Ela começou lá atrás, no Plano Nacional do Livro e Leitura, no final de 2006, começo de 2007. No início, era eu, Jefferson Assunção, escritor, gaúcho, foi assessor também do então secretário executivo Juca Ferreira, era o homem encarregado, ele era o homem do livro lá, no MIC naquele momento. André Lázaro, no Ministério da Educação, depois, durante muito tempo, e de maneira muito forte, o Fabiano dos Santos, foi diretor do Livro e Leitura que sucedeu ao Jefferson, e atualmente é o secretário de Estado da Cultura do Ceará. Teve muita gente que trabalhou assim, cotidianamente, né, no texto. Pra você ter uma ideia, André, quando começou o primeiro texto que nós fechamos desse projeto de lei, se não me engano, ele tinha 56 páginas. Hoje, a lei são 2,5 páginas, ainda naquele formato legislativo, né, digamos assim. Então, muita coisa aconteceu, e muita gente discutiu, muita gente se envolveu, tanto oficialmente, digamos assim, né, os procuradores do Ministério, depois da Casa Civil, assessores jurídicos, políticos, né, porque a gente ia discutindo, não foram 13 dias, né, foram 13 anos de muito debate, até que nós chegamos a um consenso, né, em 2016. Esse consenso passou para as mãos do Legislativo, por intermédio da então senadora Fátima Bezerra, e lá saiu, né, durante 2 anos. E o texto já está bastante maduro, né, porque foram 2 anos em que praticamente não houve nenhuma emenda, né. Passou pelas 2 casas do Congresso sem emenda. Houve uma supressão no final, por uma bobagem, que também não alterou substantivamente a lei, né? Mas passou, e bem. Me parece que a lei, do jeito que ela passou, ela é muito mais um farol do que um manual, do que fazer. Tô errado? Então, eu acho que não é que ela é um farol, é verdade. Ainda mais em tempos obscuros como estamos vivendo hoje. Ela é um farol que você tem, ao mesmo tempo, você tem uma lei, você tem uma bandeira de luta pela leitura e pela escrita, né?
O país, a lei é o sinal de que o país sabe para onde deve ir nessa área, né? Agora, além desse farol, eu acho que ela é uma lei que determina. Ela não detalha como você vai chegar, mas ela sabe e ela determina que, por exemplo, a democratização do acesso é necessária. Que as bibliotecas públicas, o fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, são instrumentos necessários. Aí daí vai, né? O fomento à economia do livro, a questão dos mediadores de leitura, a imposição dos mediadores de leitura. Então, tudo isso está na lei, né? São artigos e itens da lei que determinam como deve ser a política, na verdade, o Plano Nacional do Livro e Leitura decenal, que ela também determina, né? Então, ela é um farol, mas é também uma lei determinante. E ela deixa os detalhes de como isso vai acontecer para o Plano Nacional do Livro e Leitura decenal, que é uma imposição também da lei, né? Ela precisa agora da mobilização dos interessados. Com certeza, nisso, né? com certeza. Agora, entre os interessados, existem interessados de mercado e interessados no ensino, no fomento da escrita. Sim. Porque escrita e leitura também já dá um tratado do que seria que escrita e que leitura, né? Claro. Então, agora você espera que tenha mais mobilização? É o que se espera, porque nenhuma lei sai do papel sozinha. Não é essa lei. Qualquer lei não sai do papel sozinha. Leis de direitos sociais e políticos ou humanitárias, como por exemplo a Lei Maria da Penha, não saiu sozinha do papel. Você precisa ter pessoas, lideranças, que atirem do papel e coloquem em prática. Isso se dá por uma exigência da mobilização social. Quer dizer, e particularmente eu vejo que hoje nós temos muito pouca exigência. Então, por exemplo, todas as associações que fizeram o Plano Nacional do Livro e Leitura em 2006, e a lista é imensa, setor produtivo, setor distributivo, setor de mediação, como o caso dos bibliotecários, etc., leitores, autores, toda a cadeia do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, foi, digamos assim, o protagonista do Plano Nacional do Livro e Leitura. Foi uma construção junta, foi uma construção em conjunto. Então, é por isso que eu chamo o Plano Nacional do Livro e Leitura, construído em 2006, como um pacto social. Aqueles pouquíssimos pactos sociais que o Brasil teve. O PNLL é um deles. Eu tenho absoluta convicção disso. Até porque ele está disseminado na sociedade. Pode correr o Brasil todo aí, nas pontas, onde tem militantes pelo livro e leitura, o PNLL está lá. Às vezes, e a maior parte das vezes talvez não oficialmente, mas estão lá todas as suas diretrizes, todos os seus eixos, toda a maneira de fazer, né? Então, esse pacto social precisa de gente que o impulsione sempre, do ponto de vista dessa relação entre a sociedade e os poderosos que estão de plantão. O que é o poderoso de plantão? É o governante, é o prefeito, é o governador do estado, é o presidente da república. E para esses governantes de plantão, nós temos que exigir os nossos direitos. Quais são os nossos direitos? Aqueles que são óbvios na humanidade e aqueles que estão em lei. E a lei é uma delas. Então, me parece que seria muito mais proveitoso por parte de todos os setores, inclusive o setor produtivo, não é? Aqui o Public News tem uma relação mais profunda, que se pensasse no que foi conquistado e daquilo que está se deixando ao léu, não é? Você está dizendo assim, está precisando de mais envolvimento? Com certeza. Com certeza. Mesmo a gente, claro que o Public News é um veículo que fala mais com o meio produtivo. Sim. Mas eu menos. Mais ou menos. Mas não, eu digo eu menos. Aqui eu acho que a gente acaba falando mais com os autores também, os editores como artistas, de certa forma, que são. Claro. E esse meio parece que não entrou ainda
não acordou para essa palavra mágica que está escrita ali. Né? Leitura é escrita. Exato. É a escrita que também, o fomento à escrita alimenta a leitura. Né? Claro. E alimenta porque é parte de uma mesma peça, né? Quer dizer, como você vai falar de leitura sem falar da escrita? Né? Como você vai falar daquele que lê sem falar daquele que escreveu? Quer dizer, se há uma relação íntima entre as pessoas, é entre o autor e aquele que o lê, né? Não há como. O autor, e é uma perseguição mútua, é algo quase obsessivo, o autor procura o leitor. E o leitor procura o seu autor, aquele que o identifica, aquele que faz com que ele tenha determinados conhecimentos e determinadas emoções que o outro não vai ter, não lhe proporciona. Então, essa relação muito umbilical, ao mesmo tempo amorosa, ao mesmo tempo de todos os sentimentos possíveis entre o autor e o leitor e o autor, é algo que faz parte da política da leitura, da escrita. Né? Quer dizer, nós não poderíamos fazer uma lei naquele momento, isso foi base de uma grande discussão, que não contemplasse o conjunto, que não dividisse aquilo que é unívoco, que é uma coisa só. Né? O problema é que o nosso mercado é tão, digamos assim, tão voltado hoje para planilhas de custos e lucros, que você acaba esquecendo talvez aquilo que seja o fundamental e a razão de existir da nossa atividade enquanto editores, livreiros, etc., que é exatamente o leitor. Né? E aquele que faz a magia do leitor, que é o autor. Né? Essas são as duas pontas que estão necessariamente intermediadas por outros setores, entre eles o produtivo, o distributivo, o que dá acesso aos bibliotecários, que muitas vezes esquece que nós temos essas duas pontas que não são qualquer coisa. É o fundamento de tudo que a gente faz. Castilho, agora, bom, antes de continuar a entrevista, eu queria falar essa frase para as pessoas então envolvidas nisso tudo. Tá. Mexam-se! Mexamo-nos! Mexamo-nos, exatamente. Tem que mexer, Magal, porque se não mexer, não acontece nada. Você esperar que a lei surja e se imponha e se coloque na Avenida Paulista, na Avenida Rio Branco no Rio, lá no Recife, na Amazônia, não vai acontecer. Não acontece porque não nos mexemos. Como é que você chegou nisso na sua vida? Como era a casa? Como era a sua casa? Então, a minha casa... Chamavam de José em casa? Como é que era? Ou você tinha um apelido? Castilho. Na sua casa? Todo mundo me chamava de Castilho. E por uma razão incrível, né? Porque o Castilho é o nome da família do meu avô, que por sua vez é fruto de uma união de uma mulher Castilho com um homem Marques, né? Lá atrás. E com as gerações, eu acabei sendo da minha geração, dos meus primos, o único com o sobrenome Castilho. Aí ficou essa, enfim, aí todo mundo, eu era o único, né? Muitos primos, etc., mas era o único Castilho, então o Castilho era eu. Pronto. E ficou. E como é que era essa casa do Castilho? Então, era uma casa no interior. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, mas depois de 2 anos que eu nasci, os meus pais mudaram para Ibitinga, no interior do estado de São Paulo, bem no centro, uma cidade então bem pequena, 15, 20 mil habitantes, e foi lá que eu fiquei dos 2 até os 17 anos, quando eu regressei a São Paulo, daqui não saí mais. Então, era uma casa... primeiro, a minha mãe era professora, né? Professora de geografia, formada aqui no SEDES Sapientes, PUC, no final dos anos 40, começo dos 50. Era uma leitora habitual, né? Não apenas de literatura, mas também era apaixonada por geografia, etc. Então, eu tinha em casa todos os livros de Haroldo de Azevedo, enciclopédias, enfim, eu tinha uma boa biblioteca em casa. Não era muito grande, mas era uma biblioteca boa, inclusive com alguns em francês, tinha coisas em francês, etc., em espanhol. Então eu fui me habituando muito com os livros desde cedo. E o meu pai, assim como o meu avô, eram leitores de jornal, né? Aquele lê 2, 3 jornais por dia.
lembre-se algumas coisas, não existia televisão. O rádio era um rádio interessante, mas ao mesmo tempo não havia tanta facilidades técnicas. Você, para quem trabalhava, como no caso do meu pai, escutar isso no rádio do carro. Hoje a gente escuta o rádio do carro e pensa que sempre foi assim, não era assim, certo? Você saía do âmbito do perímetro urbano da cidade, que era um ovo, não tinha mais rádio, né? Você pegava muito mal. Então, a leitura do jornal impresso era algo cotidiano. Né? Era algo cotidiano. Então, eu cresci com leitores em volta, né? Na minha casa. E você ia sozinho para a biblioteca ou tinha que ser, ou era empurrado em algum momento? Não, para a biblioteca eu nunca fui empurrado. Eu sempre fui de muito bom gosto. Atraído. Não, sempre fui atraído. O livro como objeto sempre me atraiu muito, né? Ver como que era, ficar pensando como será. E também teve uma particularidade na minha infância, que pensando retrospectivamente me ajudou muito nessa relação com os livros, que foi eu morado ao lado de uma tipografia. Nossa. A tipografia da cidade, né? Que era uma família tradicional lá da cidade, que tinha inclusive um jornal, o Comércio, que era um jornal da cidade. E eu estou falando de tipografia, né? Não sei nem como explico hoje nos tempos digitais, né? E o tipógrafo é algo aquém, né? Do linotipo, que é outra máquina maravilhosa que as pessoas não conhecem hoje. E que fazia os livros, e fazia os jornais. Então, o tipógrafo, você tinha um painel, caixinhas, né? Onde você tinha todo o alfabeto, em maiúsculo, minúsculo, e dependendo do tipo, né? E você via o pessoal trabalhando? Eu via o pessoal trabalhando. Era uma gráfica pequena, né? Eu não só via, eu ia lá, né? Ia lá, sentava no banquinho, ficava vendo como fazia, eles tentavam me ensinar, eu não aprendia, eu aprendia, fazia, enfim. Eu vivia muito com isso, né? Devia ter um cheiro muito próprio, né? Da época da tinta e tudo. Tinha. Então, era uma coisa ao lado da minha casa, né? E cidade pequena, todo mundo se conhecia, o molecado na rua o tempo todo. Então, o livro, o impresso, o cheiro da tinta, o papel, essa coisa, eu posso dizer que foram impregnados assim na minha cabeça e no coração desde sempre. Né? Essa coisa de criança na rua não é um saudosismo à toa, né? Realmente era diferente e melhor isso, não era? Com certeza. Com certeza. Gente, para mim, eu tenho isso muito presente. Será que nossa vida em comum chega a isso de novo? Se buscar, se recuperar isso como um valor, como não adianta também a gente trabalhar só com uma nostalgia de como deveria ser, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa resgatar, na verdade, hoje, são os valores da humanidade, né? O que são os valores da humanidade? Primeiro, você gostar das pessoas, né? Você gostar de gente. Então, é difícil gostar de gente, ou encontrar gente que gosta de gente, né? O Paulo Freire tinha isso muito claro enquanto educador, né? Ele dizia que ele era um educador porque ele gostava de gente. Em última instância é isso que ele dizia. Quer dizer, como você vai educar, você passar para o outro aquilo que você acha de melhor se você não gosta do outro? Né? Imagina então, que você tenha conhecido o professor que não gosta de aluno. Com certeza. Em todas as profissões tem isso, né? Uma vez eu estava no PNLL, não vou dizer nenhum local para não ter nenhum problema profissionais da pessoa, né? Mas, por exemplo, uma bibliotecária, nós estávamos conversando, etc. Ela iria ser palestrante, uma questão técnica, mas palestrante, num congresso de leitura no estado do Brasil. E aí depois, a hora que nós estávamos no café, tomando café, etc., eu falei assim, como vocês fazem para não dormir quando leem? Porque eu pego um livro, na primeira página eu estou dormindo. Todo mundo tem o direito de não ler, certo? Não sou daqueles que falam, não, você tem que ler, senão vai para a fogueira. Não é isso. Todo mundo tem o direito de não ler. Agora, você é um bibliotecário, você é um professor, você, sei lá, um jornalista, você não gosta de ler? Ou você dorme quando lê? Então algo está esquisito, né? Algo é estranho. É muito incrível essas coisas. Aí você disse que com 17 anos veio para São Paulo. Sim. Que condições são essas? Você veio com alguém ou veio encarar sozinho? Eu vim sozinho. Que era o que se fazia naquele período, né? Estou falando aí no começo dos 70, fim dos anos 60 e 70. As pessoas que tinham condições de classe média, os pais podiam mandar,
ou mesmo aqueles que se aventuravam para vir trabalhar, estudar, tinham que procurar São Paulo, né? Ou um centro como Campinas, pelo menos, ou Ribeirão Preto, né? Eu queria São Paulo. Primeiro que eu já tinha família aqui, tanto irmãos do meu pai e da minha mãe aqui em São Paulo, quanto era uma cidade que eu vinha sempre, né? Meu pai sempre foi muito viajante também, né? Não é à toa que eu sou da estrada também. Então, eu estava sempre aqui por São Paulo. Então não era uma cidade estranha para mim. Algo, né? E eu vim, né, os primeiros 6 meses, ou 8 meses, eu fiquei inclusive na casa da família, da casa de um amigo, lá de Bitinga. Ele já tinha vindo, aí fiquei também na casa com ele, que garantiu para meus pais uma certa tranquilidade também, que eu não ia ficar aí solto, né, na cidade tremenda, né? Mas foi bacana, eu me adaptei muito rapidamente. Você se comportava ou não? Não, nem um pouco. Nem um pouco, fiz tudo que eles não esperavam. A tranquilidade dos seus pais é absolutamente ilusória. Mas eles continuaram tranquilos, porque não tinha internet, né? Não tinha Facebook, não tinha nada, rede social, etc. Tal, telefone para ligar, demorar 3 dias para falar. Então eles ficaram tranquilos também, tenho certeza. Quando você chegou, foi pós-golpe? Foi. Eu vim para São Paulo em 1971. Tá. Então estava pegando fogo. Já estava pegando fogo. Mas já tinha o AI-5 69 e eu já sabia de tudo isso porque, enfim, antena ligada, né? Amigos que já estavam em São Paulo, já estudavam em São Paulo desde o final de 60. Essa curiosidade também pela política e por ver o que estava acontecendo é algo que você precisava procurar para saber, né? E eu procurava, assim como vários amigos naquele período em Ibitinga procuravam. E na época você já veio com algum engajamento ou não sabia o que estava acontecendo, mas não estava... Não, eu vinha com vontade de fazer alguma coisa assim, porque nós já fazíamos lá. Ah, é? Essa que é a questão. Eu já tinha tido experiências no microcosmo da minha cidade em fazer algumas coisas ligadas à política estudantil, por exemplo, né? Fiz parte do Grêmio do colégio. Eu tinha 14 anos, já era presidente do Grêmio do colégio. E aí as coisas acontecem de uma maneira ou de outra, né? Contato com o pessoal da universidade daqui de São Paulo, o pessoal de movimentos culturais, né? Porque existe a ditadura, mas existe a resistência à ditadura, são sempre inseparáveis, né? E na época, com todas as limitações, existia muita resistência cultural, né? Então essa resistência cultural chegava também em Ibitinga, né? Por exemplo, eu me lembro perfeitamente em 1969, quando eu nem participei, mas fui à missa, por exemplo, do assassinato do Calabouço, né? Do Edson Luiz do Calabouço. Foi feita uma missa em Ibitinga, né? Em 1969, que foi solicitada pelo pessoal que estudava na USP aqui, e nós fomos convidados e fomos, e o padre topou fazer, um padre progressista, etc., fez a missa pelo Edson Luiz em 1969. Então a gente sabia um pouco das coisas. Nós organizamos também, eu tinha 16 anos, nós organizamos uma espécie de operação Rondon, que era grande coisa de entrar na selva, uma coisa do regime militar mesmo. Mas nós fizemos a nossa lá, inclusive com o apoio do SESC. Olha que loucura, né? As unidades volantes do SESC e da prefeitura, etc. Fizeram um levantamento, fizeram atividades culturais, né? Internados uma semana na zona rural mais pobre da cidade. Ou seja, já existia esse engajamento, ou essa vontade de fazer. Então, quando eu cheguei em São Paulo, num mundo desconhecido, além de, obviamente, entrar no lado, digamos assim, mais artístico, mais, como chamar na época, numa certa rebordosa na época, né? Você entrava, então você começava a beber, você começava a ir a outros lugares, você ia para lugar para dançar, coisa e tal, e conviver, porque eu fiz o cursinho do Equipe, que também é outra coisa, né? É outra parte, né?
E quem fazia a equipe e quem fazia o objetivo, por exemplo. Né? O equipe tinha tudo que o objetivo fornecia, do ponto de vista de boa formação, preparação para o vestibular, mas tinha lá o Serginho Groisman fazendo as atividades culturais. Né? Então você tinha aula na parte de cima, na parte de baixo era arte pura. Né? Você viveu esse momento? Vivi esse momento total. Né? Então era o ambiente que a gente frequentava, na rua Caio Prado, lá no centro, no antigo colégio de Zuazô, e com aquele pessoal da equipe, né? Ricardo Maranhão, sabe, tá todo mundo lá, o Aguinaldo Gonçalves, o Raimundo Campos, gente da história, da geografia, o Gilson, Rampazzo, ou seja, foi uma época de muito difícil, né? Você não podia nem olhar de lado do ponto de vista de regime militar, sequestros, assassinatos, prisões, etc. Mas ao mesmo tempo uma efervescência cultural interessante, muito interessante, que não saía também um pouco de uma certa bolha, mas que ela era a bolha da resistência. Você entra na filosofia da USP. Aí eu entro na filosofia da USP e entrei também na sociologia política, da Escola de Sociologia Política. Porque na verdade eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu vim para São Paulo para fazer Direito. O Raimundo Campos, no cursinho, me apresentou Parceiros do Rio Bonito, de Antônio Cândido. Isso mexeu absolutamente, a cabeça virou de ponta cabeça. Né? E finalmente eu me entendi, né? Enquanto pessoa dentro do mundo rural, urbano, explorador, capitalista, etc. Nesse livro? Nesse livro, de Antônio Cândido. E realmente eu tenho absoluta convicção que é esse livro que fez a virada na minha vida. Né? Então eu abandonei a ideia de fazer Direito e queria fazer Filosofia e Sociologia, não sabia exatamente qual. Aí eu acabei prestando Filosofia na USP e Sociologia na Escola de Sociologia Política. Como eu não precisava trabalhar, os meus pais me sustentavam, eu consegui fazer as duas durante um ano. Até que eu me decidi no final do ano a continuar só na Filosofia da USP. E lá fiquei. Mas demorou para sair? Demorei para sair. O Leonardo Neto me contou um pouquinho. O Leonardo é fofoqueiro mesmo. Mas por um motivo foi importante. O motivo foi importante. A época é fundamental, né? Quer dizer, se você trabalhar em 69, você tem o AI-5 e o recrudescimento do regime militar. Os piores assassinatos foram nesse período. Né? Quando eu entro na USP em 72, você está um período de reconstrução das entidades estudantis. Mas era uma reconstrução assim, a filosofia queria reconstruir o seu centro acadêmico, que não fosse um diretório acadêmico, que era o formato que o regime militar havia dado para as entidades estudantis, oficiais, controlados, etc. Nós queríamos centros acadêmicos livres. Aí tinha o pessoal da filosofia, da sociologia, da escola de comunicações, da arquitetura, aquele movimento pequeno, né, em 72. Ao mesmo tempo, se começava um relacionamento de pessoas que não estavam também ligadas a organizações políticas clandestinas ou de esquerda, estrito senso. Tinha um ou outro que a gente nem identificava, porque a repressão política era total. Né? Hoje, a imagem talvez mais clara, quer dizer, qualquer livro que você tinha que tratasse de política, ou tratasse de economia, tratasse de alguma questão ligada às humanidades, era um livro potencialmente perigoso. Né? A gente vivia com os livros dentro das mochilas, vivia com os livros dentro, encapados, né? Procurava não sair na rua com os livros. Então, era todo um ambiente muito difícil, né? Muito difícil. E a gente tinha 17, 18 anos, né? E essa relação foi crescendo em 72. Nós começamos já a entender que precisava fazer alguma coisa, começar a criar pelo menos um ambiente estudantil de centro acadêmico, um lugar para a gente encontrar, conversar, se divertir, tomar cerveja, sei lá, mas pudesse ter alguma coisa de unidade, de coesão. Então, 72, para mim, foi um ano de introdução a coisa da filosofia, do estudo, etc. Eu era um aluno até bem disciplinado nesse primeiro ano.
Mas, por exemplo, 73, que era o ano seguinte, quando eu deixei a sociologia, eu deixei também, primeiro porque eu achava que eu caminharia melhor pela filosofia, gosto pessoal, e me atraía mais o curso. Segundo, o próprio ambiente da USP, e essa ideia de uma grande universidade, com várias disciplinas, várias faculdades, que pudessem ter um pouco de conversa e de fazer alguma coisa juntos. Não é? E aí 73 foi um ano praticamente eu passei em branco na universidade. Não é? Eu, claro, me inscrevi, frequentava as aulas, mas foi um ano de muita reflexão, não é? De muita reflexão, de decisão do que fazer, decisão de se realmente eu deveria entrar numa militância política mais forte ou não. E eu acredito que seja um ano também de amadurecimento, né? Quer dizer, eu já estava há 2 anos em São Paulo, né? 71 e 72, frequentando ambientes, pessoas, ideias diferentes. Começava também uma certa necessidade de dar respostas, né? E eu acho que 73 foi um ano importante. Escolar, do ponto de vista escolar, foi um fracasso. Mas do ponto de vista pessoal e da pessoa com que eu me tornei, acho que foi muito importante. E no meu caso não foi nenhuma questão de, como outros estavam mais ou menos da situação, não foi nem assim de se perder, né? Vou fazer outra coisa, não é isso que eu quero. A gente sabia o que queria, faltava talvez um pouco de refletir melhor, porque uma decisão naquela época, por exemplo, de você fazer política, de você tentar organizar movimentos, podia significar a tua vida, certo? Não era uma decisão qualquer. Eu me lembro, por exemplo, em 73, no segundo semestre, quando teve o assassinato pela repressão política do Alexandre Vanucchi Leme. O Alexandre que dá o nome ao Diretório Central dos Estudantes da USP. Era o segundo semestre de 73, nós nos organizamos, aquele grupo de várias correntes, no mesmo tempo totalmente disforme politicamente, né, para fazer a missa de 7º dia do Alexandre. Dom Paulo Evaristo Arnes, que é o cardeal civil de São Paulo, notório defensor de direitos humanos, etc., topou fazer o ato ecumênico, que foi feito na Praça da Sé. O homem é feito de medos também, né? Talvez a situação mais apavorante que eu passei na minha vida foi aquele dia daquela missa. Não só eu, todos nós, né? Eu me lembro amigas inseparáveis, assim, a Vânia, por exemplo, várias pessoas que saímos juntos lá da USP, e a hora que chegaram na Praça da Sé, a gente tremia junto, né? Para entrar na igreja, porque está totalmente a praça tomada de policiais, tempo chuvoso, eles com capas, todos enormes, assim, você não sabia o que tinha debaixo da capa, e aí sabíamos que era metralhador, carabina, essas coisas todas, né? Cordão polonês para a gente entrar, depois para sair, ambiente tenso o tempo inteiro, não sabia se invadir a igreja, se não invadir, se não sair, o que ia acontecer. Então, eram momentos daquele período em que, se hoje nós reclamamos dessa situação horrorosa que nós temos, naquele momento a violência do Estado era explícita, não é? Quer dizer, hoje também é explícita, mas é diferente, não é? Porque, primeiro, que ela não é permanente, não é? E segundo, que isso que nós estamos falando, por exemplo, agora, jamais poderia ser gravado, não é? Então, esse tipo de situação torna um ambiente completamente diferente e você tem que tomar decisões que muitas vezes, de fato, arriscam a tua vida, não é? E tanto é que todos que tomaram a decisão para transformar, a gente fala todos, parece que foi a maioria, ao contrário, é a minoria da minoria que tomou essa decisão, como eu tomei, com vários outros amigos e colegas tomaram naquela época, de reconstruir o centro acadêmico, de lutar pelo DCE livre da USP, de fazer política estudantil, movimento estudantil. Eram poucos, não eram muitos, não. E depois desse momento que você toma a decisão e entra na política estudantil, teve outros momentos da repressão chegar perto de você? Você não chegou a ter contato com a polícia, por exemplo, direto, de ser levado, coisa assim? Não, eu acabei nunca sendo preso. Que bom. Preso. Que bom. Aí também é outra coisa que eu computo um pouco a sorte, porque eu tive muitas situações muito perigosas e muito difíceis, né? Quer dizer, às vezes sozinho, fazendo determinadas coisas,
da política e às vezes em multidão, né? Quer dizer, eu participei praticamente, aqui em São Paulo, eu participei de todos os atos e todas as movimentações desde 1973, né? Durante todo aquele período, né? Não me lembro de nenhuma manifestação importante ou mesmo alguma manifestação que teve algum significado naquele período que eu não tenho estado, né? Não apenas no movimento estudantil, como também depois, quando começou a reconstrução do movimento sindical, a partir dos 77, 76, 77, no ABC, eu pegava as manifestações do sindicalismo, que depois deu origem ao PT, em São Bernardo, as assembleias em São Bernardo, o acompanhamento das prisões, etc. Enfim, isso foi muito vivido, foram 11 anos intensos, né? Que foi praticamente de 1973, fim de 72, começo de 73, até 1982. Daí você se forma em 76. Eu me formo em 76. Ah, então o Leo exagerou, você não demorou tanto para sair da faculdade assim? É tá que tudo bem. Eu fiquei em 77, eu ainda fiquei na USP fazendo a licenciatura. Tá. Hoje não sei como é, mas na época nós fazíamos na Faculdade de Educação. Então era um ano mais. Então eu fiquei, e aí aproveitei também para continuar fazendo alguma militância no setor estudantil. Então eu saí de fato em 77. Em 78 eu saio e já abro a Kairos, né? A editora e livraria. Bom, essa história do filósofo que se torna livreiro, a gente vai continuar a entrevista logo depois das reportagens da redação. Maju e Luciana Mello têm novidades de lá, a gente continua daqui a pouquinho. Vamos continuar hoje mostrando os livros que eu li durante o desafio do Publish News, que foi um mês só de leitura, sem séries. Eu ia falar sem filmes, mas é mentira, porque eu achei uma brecha no desafio, e se eu tivesse com outra pessoa eu podia assistir, né? Então eu assisti filmes durante esse tempo. Eu não assisti séries, realmente. Este foi outro livro do desafio, Mentirosos. É um livro bem curtinho e ele foi uma releitura. Eu fiquei muito chocada da primeira vez que eu li esse livro, porque ele tem uma reviravolta muito grande. Ele é um YA, mas não exatamente. Eu dei pra minha avó ler, minha avó adorou esse livro. A gente entra no momento que eu entrei nas minhas leituras LGBT, que começaram, mas começaram no desafio com esse livro, que é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Ele é bem legal, mostra essa história de um casal LGBT, né, que é o Dante e o Aristóteles. E ele não só traz essa questão, como ele também traz a questão dos imigrantes, porque ambos são imigrantes mexicanos morando nos Estados Unidos e como eles se relacionam com a sua cultura de mexicano morando lá. É muito, muito bom. Eu recomendo bastante a leitura dele. E agora eu vou pegar o outro livro LGBT que eu li logo em seguida. Esse é o Eu Te Darei o Sol. Ele é contado do ponto de vista de duas pessoas. São dois irmãos. Eles são gêmeos. O menino, ele é gay. E o livro, do ponto de vista dele, é contado de quando ele estava descobrindo a sua sexualidade. Com uns 13 anos, mais ou menos. E a irmã dele, que é a Jude, ela é artista e eles... A parte dela da história é contada mais pra frente, quando eles estão com 16 anos de idade. Poucos livros que têm a capacidade de, tipo, você ler e você sentir seu coração quentinho depois, assim. Então, esse foi definitivamente um caso e ele é muito fofo. Esse, eu acho que de todos os livros, é o mais recente. Ele é um lançamento mesmo, a Intrínseca acabou de lançar. Ele é do mesmo autor de Bird Box. Eu achei o começo do livro meio lento. E eu tava meio assim de continuar a leitura. Mas ele é bem interessante. Ele mostra um experimento que está sendo feito com garotos, onde eles vivem num lugar, que no caso é a torre, né, que aparece aqui, onde eles não sabem que existem mulheres no mundo. Eles fazem esse experimento para mostrar que os garotos conseguiriam desenvolver mais coisas se eles não tivessem esse lado sexual desenvolvido. Ele é bem legal. Não é tão legal quanto o Maze Runner, mas é bem legal. Esse aqui também é um lançamento,
que é A Mercadoria Mais Preciosa. Ele é muito, muito, muito bonitinho. É uma fábula bem curtinha que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tava em casa porque eu falei pra minha mãe que ela tinha que ler esse livro. Então eu tenho que levar ele de volta pra casa porque eu não sei se ela terminou. Aí nós temos mais uma releitura. Eu fiquei com muita vontade de ler Amor e Gelato, especificamente porque eu estou indo para a Itália daqui a um mês. Eles passam em Florença, que é uma cidade que eu não sei se eu vou conhecer quando eu estiver lá, porém quero. Acho que esse livro, para todos os gatos que já amei, Eu Te Daria o Sol, são livros que têm a capacidade de aquecer o coração das pessoas, assim. Eles são muito lindos. Se não é uma pessoa que gosta de romance e água com açúcar, esse não é o livro ideal. Esse aqui, eu li ele, na verdade, pra contar um livro a mais pro desafio. Porque ele é muito curtinho, é o Vilarejo. Li ele em 1h30. É um livro de terror que não necessariamente é meu gênero favorito pra ler. Ele tem umas ilustrações legais no meio do livro também. Tem tipo um final interessante e tudo mais. Ele só é meio nojentinho, pra quem não gosta muito de umas coisas meio gore. E o último livro físico, que é Cadê Bernadette? Cadê Você, Bernadette? Que é da Companhia das Letras. É bem legal. O filme vai sair no começo do ano que vem, se não me engano. Ele é contado de uma maneira super diferente, porque ele é contado pela filha da Bernadette e é contado via documentos e e-mails e coisas que ela acha sobre a mãe dela que desapareceu. Ele é muito, muito bom. Eu não achei que eu fosse gostar tanto dele quanto eu gostei quando eu comecei. Aí tem os digitais. Porque no final do desafio, por algum motivo, eu fiquei muito louca de querer ler só os livros digitais, eu não queria mais carregar peso. Aí eu li 3 livros digitais. O primeiro livro que eu li foi Good Omens. Ele demorou um pouco mais do que eu achei que eu iria demorar pra ler. Mas ele é muito, muito bom. Eu li ele porque eu terminei a série logo antes de começar o desafio. Tipo, literalmente logo antes. O meu desafio começou numa terça, eu terminei a série tipo no domingo. E ele é muito divertido, ele conta o apocalipse, a história do apocalipse, só que através de um anjo e um demônio, o que eles estão tentando fazer pra parar o apocalipse. Na série, o narrador é Deus, que na série é uma mulher, inclusive. E eles dão várias informações, como por exemplo o fato de que a Terra é de Libra, ela nasceu em outubro. Tem a data e o horário certinho, dá pra fazer uma passada da Terra se a gente quiser, inclusive, de acordo com esse livro. Ele é bem divertido, conta do ponto de vista de vários personagens. Os capítulos são longos, porque cada capítulo é um dia antes do apocalipse, é uma semana. Mas ele é bem, bem, bem legal. Os outros 2 que eu terminei foi A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro e Outro Jeito de Usar a Boca. Os 2 livros são livros de poesia feminista. Eles são muito bons, em especial Outro Jeito de Usar a Boca. O livro é muito, muito bom. Tirei várias fotos conceituais desse livro. E A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro tem uma pegada bem parecida. Ele também é muito legal. As poesias são um pouco mais longas, porém eu gosto de toda essa temática de tipo feministas como bruxas, então eu achei ele bem legal. E teve o audiolivro Year of Yes, da Shonda Rhimes. Escutei esse audiolivro, como eu não podia assistir série, quem me conhece sabe, eu sou muito viciada em Grey's Anatomy. Eu escolhi ele porque Grey's Anatomy é escrito pela Shonda Rhimes. Eu achei que seria uma boa maneira de eu desintoxicar de Grey's Anatomy aos poucos durante o desafio, já que eu não poderia assistir a série. Ele é bem divertido, a Shonda cita muito exatamente Grey's Anatomy e as outras séries dela, que é How to Get Away with Murder e Scandal. Ela escreveu o livro no ano que Scandal tava na última temporada, se não me engano. O desafio que ela se faz nesse livro é muito bom, de você passar tipo, o ano inteiro só dizendo assim pra essas coisas que te deixam desconfortáveis. Então, eu gostei muito. E ele é narrado pela própria Shonda Rhimes, o que deixa tudo mais legal. Eu recomendo você, pelo menos, dar uma impulsionada assim na leitura, porque antes disso eu tava lendo bem menos do que eu tô agora. Não sei se fazer nesse esquema de, tipo, parar tudo por um mês, porque às vezes você cansa mesmo. Mas tentar fazer isso, vai 2 dias na semana, você não pega você não assiste suas séries, etc, você lê. Eu acho que é uma boa. Oi pessoal, adivinha quem tá aqui junto comigo hoje? Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Sou o Diego de Oxóssi, editor da Arolê Cultural. E a gente acabou de se encontrar aqui no Mercado Místico da Avenida Paulista, expondo os livros da Arolê Cultural e uma grande novidade, o selo novo que está chegando. Bom, como muitos de vocês já sabem, a Arolê Cultural tem se consolidado no mercado como uma editora afro-religiosa,
uma editora que apresenta títulos de candomblé, de umbanda, de batuque, de todas as temáticas relacionadas aos orixás. E esse final de semana em especial, a gente está comemorando o lançamento oficial do selo Monocó Literatura LGBT aqui em São Paulo. O selo que foi apadrinhado pela queridíssima madrinha Mulher Pepita, que lança também o seu primeiro livro, Cartas para Pepita. A comemoração de 1 ano do programa, que é sucesso no Instagram, e a comemoração de lançamento do selo Monocó LGBT. Com isso, a Arolê Cultural se transforma no grupo editorial Arolê Cultural. Um braço voltado para as religiões de matriz africana e um outro braço voltado para a comunidade LGBT e para a diversidade. Então eu quero convidar todos vocês a conhecerem os nossos títulos, continuarem acompanhando o nosso trabalho aqui na Publish News e em todas as feiras literárias do país. Bom, peguei uma nota aqui de dezembro de 2009, que falava sobre a 23ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Aí todos os anos o Brazilian Publishers, projeto da CBL com a Apex, leva as editoras para a feira para poderem fazer negócios e, enfim, crescer os seus... comprar e vender direitos de livros. E aí, em 2009, essa nota dizia que assim, a geração de negócios para o Brasil, a partir dos contatos comerciais realizados na feira, totalizaram $184 mil para os próximos 12 meses daquele ano. E aí eu atualizei essa nota pegando o último relatório que a gente teve da Feira de Guadalajara. E ela diz assim, no ano passado, no caso 2018, a perspectiva de negócios iniciados durante o evento chegou a $450 mil para os próximos 12 meses. Aumentou muito, né, com relação a 2009, quando esse número foi de 184 mil. E com relação a 2017, o ano anterior foi um aumento de $52 mil. Ou seja, tá ótimo para os editores que estão participando dessa feira, né? E vale lembrar que a Feira de Guadalajara deste ano acontece de 30 de novembro a 8 de dezembro. Também uma nota de dezembro de 2009 que diz assim, melhores do ano. A PCA escolhe os melhores livros de 2009. Essa nota diz que a Associação Paulista de Críticos de Arte tinha escolhido os melhores livros de 2009. O júri contava com o Biratã Brasil, Dirce Loremier, o Hamilton Pinheiro e o Sérgio Miguez. Aí, entre os escolhidos na categoria romance, foi o livro Rei do Cheiro, do João Silvério Trevisan. Em melhor livro infantil e juvenil ficou o livro Pivetim, de Délcio Teobaldo. Em conto, foi Cine Privé, do Antônio Carlos Viana, e em poesia Entre Milênios, de Haroldo de Campos. Seguindo ainda em 2009, peguei a nota aqui, Flip 2010 vai celebrar Gilberto Freire. E para não coincidir com a Copa do Mundo, a Flip daquele ano ia acontecer de 4 de agosto a 8 de agosto. E só lembrando que este ano a Flip já anunciou a data para a Flip de 2020 e vai acontecer de 29 de julho a 2 de agosto. Agora o nome do curador e do homenageado vão ser decididos nas próximas semanas. Eu falei decididos nas próximas semanas, mas tudo bem, acho que ninguém percebeu. Você percebeu? Em alemão. Em animal. Castilho, daí, caramba, você abre uma editora e uma livraria. Sim. Então, aí, foram circunstâncias também, né? Se há uma pessoa que não planeja fazer coisas na vida, sou eu. Literalmente, eu sou absolutamente anti-planilha, entendeu? Eu não sei planejar coisas próprias. Se você me dá um projeto, eu sou capaz de destrinchá-lo durante uma estratégia de 20 anos. Mas em termos de vida pessoal, as coisas vão acontecendo. E eu vou embarcando. Basicamente é isso. Então, no caso de eu virar um editor e livreiro, né, em começo de 78... Você fez licenciatura, o natural era ir dar aula, né? Se não tivesse acontecido alguma coisa interessante em 1977. Se você pesquisar, você vai ver que em 1977 a filosofia foi extinta como matéria no curso secundário e colegial. Foi extinta como matéria porque não dava para extingui-la como existência. Como existência. Então foi extinta. Em 77 você não tinha mais filosofia. Então não tinha onde trabalhar. Ou eu continuaria a graduação com um projeto de pós-graduação, ou eu entraria, sei lá, ia prestar concurso no Banco do Brasil, coisas do gênero. Como o tempo é cíclico, né? Cíclico. Coisa incômoda. É incômodo. Né? Tentaram derrubar a filosofia agora de novo. Exatamente. Tempos de Weintraub, você tem essa possibilidade.
Então, o que aconteceu? 77, filosofia extinta. Eu, sinceramente, não me sentia preparado para enfrentar uma pós-graduação, né? Eu tinha suficientemente conhecimento filosófico para saber que eu não tinha condições de fazer uma pós-graduação imediatamente. Ou né? autocrítica muito Ou dura. autocrítica também, mas enfim, aquele período era isso. Né? Então, eu falei, o que eu vou fazer, né? Também não queria fazer algo que me afastasse totalmente da profissão. Como professor, que é aquilo que eu sempre quis ser. E aí, aconteceu de dois colegas estarem trabalhando para fazer uma livraria, para abrir uma livraria. Uma das ciências sociais ou da filosofia. A Magali Nogueira, das ciências sociais, ela já tinha se formado, inclusive, e o Moisés Limonati, que tinha entrado na filosofia, mas que fazia parte era filho de um dos grandes editores de livros jurídicos de São Paulo, da editora Max Limonati. E aí eles já estavam discutindo essa questão e aí me propuseram, né, entrar com um terceiro sócio, juntarmos um recurso e abrir a livraria. E assim foi. Eu achei boa ideia, gostei da ideia, era uma coisa que sempre me atraiu, o livro não era, já disse para você, era uma coisa muito do meu cotidiano. E aí resolvemos abrir, assim, com a cara e coragem, literalmente. Cara e coragem e algum dinheiro. Pouco, diga-se de passagem. Mas as coisas foram acontecendo, fomos atrás de ponto, achamos uma pequena loja com um pequeno mezanino na esquina da Avenida Paulista com Angélica, que era um lugar um pouco menos prestigiado, porque era depois da Consolação, naquela finalzinho da Paulista. Conseguimos que fosse um aluguel razoável, né? O ponto estava lá sem uso há um certo tempo, e criamos a Kairos Livraria Editora. Nós três éramos do mesmo grupo político. Tanto é que uma reportagem muito sacana da Isto É, na época, fez uma reportagem sobre a tendência estudantil da organização política que pertencia à Liberdade de Luta, né? E colocou a Kairos, a editora e a livraria, como sendo da Liberdade de Luta, e que nós éramos apenas os laranjas da história, né? Quando, de fato, nada disso aconteceu. A livraria, a editora era nossa mesmo, era um empreendimento empresarial nosso, comercial com todas as dificuldades, mas era nossa. A organização política, e muito menos a Liberu, como tendência estudantil, deu qualquer recurso para lá. Isso não existia. Existiam, obviamente, ideias comuns, né? Tanto é que os primeiros livros eram sobre sindicato, eram escritos do Trotsky sobre sindicato. E a questão do partido era Marx, Engels, Lenin, Trotsky, etc. Ou seja, a gente não escondia, nunca escondeu que fizemos uma editora ligada à divulgação política da esquerda, de um determinado tipo de esquerda, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não significava que tinha uma ingerência econômica ou administrativa, ou mesmo de propriedade, principalmente, de recursos que vinham da organização política. E a Isto É fez que recebeu da gente uma resposta adequada, etc. Mas muita gente trabalhou em torno, né, da Kairos, porque achou um projeto bacana, né? Hoje nomes consagrados, né, tanto na literatura, quanto na música, quanto Zé Miguel Wisnik, por exemplo. O Zé Miguel foi do conselho editorial da Kairos e estava lá sempre com a gente, incentivando, sugerindo, etc. O Francisco Pucci Radman, o Akira Ozakabe, já falecido. Fora que a livraria também se tornou um ponto do underground paulista, né? Então, o Zé Celso Martins está sempre lá, Roberto Piva, Cláudio Villa, toda a marginália anti-ditadura, anti-capitalista de maneira geral, estava lá, né? E a livraria aconteceu sem dinheiro, né? E a editora também, com muito poucos recursos, ela começou a acontecer, começou a fazer parte da. E nesse momento você da era mais cena livreiro paulista. ou mais editor? Todos nós começamos como livreiros mesmo, porque a gente tinha ideia de fazer uma editora, mas não tinha como fazer, né? Aí
6 primeiros meses, nós ficávamos em torno da livraria. Aí, por um consenso, nós chegamos a um consenso que eu seria o editor. Né? Claro que seria sempre em nome da Kairos, mas entre a divisão de trabalho eu seria o editor e o Moisés e a Magali cuidariam mais da livraria. Então, assim, eu fui aprender a ser editor. Né? Aí a coisa começou aí. Então, foi da livraria. Eu nunca deixei também de atender na livraria. Primeiro que eu gosto muito de conversar com as pessoas que consomem livros. Né? E segundo que a gente tinha que se dividir, né? Não dava para ter funcionários, essas coisas todas. E trabalhávamos de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sábado. Dos lugares que você habitou profissionalmente, Livraria Kairos e editora, Secretaria Executiva Foi um longo caminho. Brasília. Sim. E, sei lá, editora da Unesp. Onde você mais se realizou e realizou? Existe essa medida? Eu acho Quando que não, você sonha, você está em algum desses 3 lugares ou em nenhum dos 3? Não, eu não estou em nenhum desses 3, não. Eu sou muito do presente, entendeu? Eu estou agora aqui. E aqui eu quero fazer direito. Eu acho que é isso. Eu acho que eu estou fazendo... O meu momento é hoje. O presente, entendeu? E os lugares que eu passo, eu procuro fazer o melhor possível. Né? O melhor possível. Mas eu não tenho nem nostalgia, nem futurologia, entendeu? O negócio é você tem que fazer aquilo que precisa fazer no momento. Né? E tem que ter coragem de fazer essas coisas no momento. Isso te garante menos ansiedade? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Aí é uma coisa que eu até comentei com o Leonardo quando a gente conversou outro dia. Eu acho que esse período ibitinguense, né, dos esses 15 anos assim no mato, né, numa cidade muito pequena, com poucos recursos tecnológicos, etc., cria uma certa ideia de tempo e uma ideia de realização que você precisa fazer as coisas no cotidiano, construir as coisas no cotidiano, que me marcou o resto da vida, entendeu? É uma certa paz interiorana, assim, que não me deixa ansioso a ponto de perder o foco. Acho que ansioso todo mundo tem uma certa ansiedade de fazer as coisas, mas eu não perco o foco, entendeu? E eu acho que o foco é o dia que você está vivendo, entendeu? Então, isso. E hoje você é consultor? Hoje eu sou consultor. Sou consultora quase 4 anos, eu saí da editora da Unesp, 8 meses depois eu me aposentei na universidade e passei a fazer aquilo que eu sempre fiz como pessoa física. Eu sempre digo que eu recuperei o meu RG, né? Vivendo anos de CNPJ de alguém, né? Do ponto de vista representando a universidade, representando governos, representando planos, representando associações. Agora estou na minha consultoria com o William Saragossa, que é meu sócio, nós estamos exercendo o RG. O CNPJ é só da empresa. O que é a consultoria? Então, a consultoria é uma consultoria naquilo que eu acabei me assim, especializando em várias coisas, né? Eu comecei como livreiro, editor, depois na construção muito particular de uma editora pública, né, que é a editora da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, fiquei 27 anos nela. Depois, nesse meio de tempo, conheci e dirigi o universo das bibliotecas públicas, com a direção da Biblioteca Mário de Andrade de São Paulo. Depois foram todos esses anos, desde 2005, né, no Plano Nacional do Livro e Leitura, formação de leitores. Então, a empresa trabalha na área do livro, leitura e biblioteca, né, absorvendo essa minha experiência longa e também dando um toque de contemporaneidade, porque o Saragossa, que é meu sócio, ele criou a livraria virtual da Unesp, né, criou, por exemplo, o e-commerce da Unesp, continua dando assessoria nessa área, e também trabalha muito com a ideia das feiras, das bienais, da parte do laço comercial, que foi uma coisa que sempre teve na minha cabeça, mas nunca especificamente, né? Então ele cuida também dessa parte.
Então a gente juntou algumas habilidades, a minha que é genérica no conjunto, ele que é muito específico nessa questão do comércio virtual, da parte de comercialização das editoras, e ao mesmo tempo as gerações, né? Ele tem 40 anos, eu já estou chegando lá já estou na Rota 66, né? Então essa coisa é bom porque dá equilíbrio, dá relações de trabalho de equilíbrio na empresa, né? Isso é bacana. Não sei se é uma boa fórmula, eu sei que está dando certo. Você falou no 66, o livro te fez bem, Castilho. Sim. Eu anotei uma frase de um início de coluna sua aqui no Publishing News, que saiu no ano passado, em julho do ano passado. E você começa assim: a virtude da prudência é necessária aos bons governantes. Sim. Aí eu fiquei pensando, né, como dá para desdobrar isso? Sim. No dicionário das pequenas virtudes do Comte Sponville, ele fala da prudência quase como em alguns momentos, como oposta à ética, porque a ética te move você me corrige que você é o filósofo. A ética te move a fazer o que precisa naquele momento, e a prudência é o freio. Sim. Então, como é que fica essa frase nesse contexto? A virtude da prudência é necessária aos bons governantes. Sim. Então, você sabe que essa questão da prudência sempre me acompanha uma alegoria dos antigos gregos, né? Que é a alegoria da prudência. E ela está simbolizada por uma figura, um rosto, com a face voltada para um lado, para frente e para o outro. Então, é a alegoria. A prudência seria aquilo que está no presente, olha o passado, mirando o futuro. Essa é a prudência. Quer dizer, os seus atos prudentes são aqueles que equilibram, não é? O que precisa ser feito, determinado pela ética, aquilo que aconteceu e que é a lição da história, e aquilo que você quer construir no futuro. Então, eu sempre achei que, a partir dessa alegoria da prudência, que aliás eu utilizei numa coleção da Kairos, lá em 79, 80, essa figura, essa alegoria. E para mim, realmente, eu acho que os governantes deveriam ter isso como parâmetro para a sua ação. Você não pode fazer uma coisa intempestivamente, ou achando só que o aqui e agora é o momento único da vida das pessoas. As pessoas têm passado, as pessoas têm presente e têm futuro, né? Então, às vezes, você faz hoje de maneira desordenada, sem pensar nesse equilíbrio, tem consequências funestas para o futuro, né? E toda consequência funesta, quase sempre, pelo menos, é uma desconsideração com o passado, né? Então, o sentido dessa frase é uma frase também que eu uso na minha vida, né? Então, é uma coisa que me acompanha, certamente. A gente vai sair dessa? Vai, com certeza. Eu não tenho absoluta dúvida que nós vamos sair dessa. E não é por uma questão determinista, entendeu? É que é a história. A história é assim. Quer dizer, quem, num campo de concentração nazista, poderia prever que nós teríamos, depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da queda do nazismo, um período de liberdade como tivemos? Não é? Isso em todos os sentidos, na política, nos costumes, nos hábitos, na sexualidade, não é? Nos direitos da mulher. É uma questão de tempo histórico e de luta, óbvio. Ninguém abre mão do seu poder sobre o outro se não for arrancado. Então, esse arrancar significa você pensar no tempo histórico. Obviamente a gente pensa no nosso tempo, né? Vou ter mais 20 anos de vida, 30 anos de vida, etc. Eu tenho que resolver as coisas nesse período, mas a história não é assim. Então, que nós sairemos. Isso é algo que faz parte do próprio movimento da história, do próprio movimento da economia, das relações sociais.
isso não é dúvida. Mas quando, como, de que forma, depende de quanto lutarmos hoje. Eu acho que é uma coisa mais ou menos por aí. E não é também algo que vem de uma teoria XYZ, é que vem da prática da história, né? Se olhar a história é isso. Além de ter trazido sua serenidade, sua sapiência, você trouxe um presente também para o Museu de Tudo. Trouxe. Eu trouxe, por exemplo, o teu museu, que é isso aqui, ó. Esse livro aqui é São Paulo. É um livro, que eu editei em 1980, na Cairós, de uma coleção que chamava A Ciência da Abelha. Nome dado, se não me falha a memória, pelo autor desse livro, que era o Roberto Piva. É o grande poeta de São Paulo, né? Um homem absolutamente revolucionário, ele era uma revolução ambulante, né? Grande amigo da Cairós naquela época, frequentava diariamente a livraria, com suas performances de poesia, era um vulcão, o Piva. E ele tinha sido editado, esse livro foi um dos primeiros que ele escreveu, ele tinha sido editado em 1964 pelo Masao Ono, e até 1980 ele não tinha tido outra edição. E aí nós resolvemos fazer, ele chama Piazzas, né? Fala das várias praças de São Paulo, são poesias, são textos, né? E com o estilo inconfundível do Piva, né? Na transgressão poética, da marginalidade dele enquanto intelectual, absolutamente subversivo em tudo, na linguagem, nos costumes, homossexual assumido naquela época, que não era fácil, né? Então então é isso que eu trouxe para vocês. Maravilha. E aqui tem uma peculiaridade também, que um outro grande artista brasileiro, né, daquele período, que é até hoje extremamente reconhecido, que é o Wesley Duke Lee, que também frequentava a Cairós, muito amigo do Piva, e que resolveu nos dar o presente com as fotos inéditas que ele tirou, né, que ele tirava numa Polaroid das praças da cidade, e ele foi montando e fazendo esse livro. Então esse é para vocês. Que maravilha. O museu. Muitíssimo obrigado. Que legal. E esse você pôs para vender, né? Porque dizem que o Masao Ono, ele gostava tanto dos livros que ele não vendia. Eu não gostava muito de vender, não. O Masao convivi bem. O Masao foi um dos meus mestres aí, iniciais, para aprender a fazer livro. Fora aquele linotipista, seu vizinho. Nossa. Que determinou não, o seu... seu... Não era linotipo, era tipógrafo. Tipógrafo. Não tinha linotipo, Vitinho. Tipógrafo. Eu tive bons mestres, viu? As coisas darem certo, tem que ter alguém que esteja te ajudando a fazer. É assim. Beleza, meu cara. Obrigado. Bom estar aqui.